Graça e paz a todos, espero que vocês estejam bem. E essa é a verdade. O nosso batismo, o cristão hoje, o batismo do cristão é na cruz de Cristo. Romanos, capítulo 6, versículo 4, pode ler a sua Bíblia aí, está dizendo que nós fomos sepultados, batizados na morte de Cristo na cruz. Então, o nosso batismo hoje não é o batismo na água. O batismo na água era um ritual da lei dos judeus, né? E mesmo que fosse, o Evangelho diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quer dizer então que eu sou justificado não mais pela lei de Moisés, mas eu sou justificado pela minha fé em Cristo, né? Efésios capítulo 2. Vós sois salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, não por obras, para que ninguém se glorie disso, né? E não vem de mim mesmo, é um dom de Deus. A minha salvação não vem de mim, não vem de um conjunto de regras, de normas, de estatutos, de doutrinas humanas que eu deva seguir para que eu seja salvo. Porque senão não seria por graça, seria por pagamento, seria por mérito, né? E graça quer dizer o quê? Favor imerecido. É o que você recebe sem ter pagado, sem ter pago nada, né? É de graça, veio para você por Deus, né? Pela vontade de Deus. E a nossa fé também é um dom que Deus deu a nós, né? Porque senão eu podia falar assim, mas eu que criei, eu tive fé, fui eu que acreditei, fui eu que me esforcei, mas para que ninguém se gloriasse, né? A fé é um dom de Deus, né? Um dom que nós temos é o dom da fé. Deus enviou ao nosso coração o dom da fé, onde nós cremos, nós confiamos e acreditamos em Jesus Cristo, que é isso que salva. O batismo na água era da lei de Moisés, né? Era um dos rituais da lei. Tanto que, assim, tudo aquilo aqui que está aqui, ó, Velho Testamento, gente, se você ler aqui o Velho Testamento na Bíblia Sagrada, esse Velho Testamento aqui, ó, olha, desde aqui do comecinho, tudo isso, o Velho Testamento, apontava para Cristo. Tudo isso era uma sombra de Cristo, era Cristo caminhando aqui no Velho Testamento. Batismo na água simbolizava o quê? Né? O que queria dizer o batismo lá na água, né? Era quando o João ele veio trazendo ali o batismo, ele veio preparar o caminho. Ele não era Cristo, ele não era luz. Ele veio preparar o caminho de Cristo. Ele veio preparar Jesus para ser oferecido como um sacrifício. Jesus veio chamando o povo, os judeus, ao arrependimento, que eles deviam se arrepender, que eles deviam se lavar na água, se batizar nas águas, como ali uma demonstração que eles estavam arrependidos do sangue dos profetas, das maldades que eles fizeram, dos pecados deles, da transgressão da lei, porque todos viviam debaixo de transgressão da lei, porque ninguém era capaz de cumprir. Então João ele vem ali pregando um arrependimento aos judeus, porque haveria de ocorrer um julgamento, né? Ali
uma justiça de Deus contra aquele povo pelo sangue dos profetas, né? Então o que que acontece? Ele vem ali pregando, né, o arrependimento, para que eles se arrependessem e como sinal de arrependimento eles tinham que se lavar ali. Era uma purificação, uma obração. Então, quando Jesus veio, isso era uma obra da lei. Quando Jesus vem, João vê Jesus Cristo, ele diz o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí eu pergunto, Jesus tirou ou não tirou o pecado do mundo? Se João disse que ele era o Cordeiro de Deus, o que ele queria dizer isso? Ele seria oferecido como um sacrifício, né, para perdão do pecado das pessoas, dos judeus e, consequentemente, de todos, do mundo inteiro. Ele veio para tirar o pecado do mundo. No livro da lei, em Levítico, fala que o animal que era sacrificado para perdão dos pecados das pessoas era lavado, aquele animal, o sacrifício, o animal, o cordeiro, era lavado até as suas entranhas e ali então ele era oferecido, né, derramado o seu sangue e aquele animal era oferecido, queimado ali para o perdão de pecado do judeu, né? Então, quando Jesus vem, João, quando ele olha para Jesus, você já viu aquele desenho do pica-pau, quando vê lá ele olha lá um bichinho lá, ele vê um frango assado assim, né? Ele vê Então, né? Quando o João olha para Jesus, ele vê ali e fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o que se fazia com o cordeiro lá para tirar o pecado? Ele era lavado e ele era derramado o seu sangue e ele era sacrificado. E exatamente isso foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Quando Jesus vem para se batizar, João fala: eu que devia ir até o Senhor e o Senhor que vem até a mim. Então Jesus fala o que para João? Deixa que assim seja, para que se cumpra toda a justiça, para que eu cumpra toda a lei. Jesus não veio para remover a lei. Na época dele, ele não veio ali para remover aquela lei lá. Ele não veio para fazer isso. Ele veio para cumprir ela, para dar fim a ela, cumprindo ela, porque homem nenhum podia e nem pode cumprir a lei. Então Jesus ele veio e ele falou: eu não vim para remover, eu não vim para tirar ela, para abrogar. Eu vim para cumprir. E foi isso que Cristo fez. E para ele cumprir a lei, para que ele cumprisse toda a lei, o que ele tinha que fazer? Se lavar nas águas, se batizar. Jesus tinha pecado? Não tinha. Então por que Jesus foi batizado? O pastor falou hoje que é para morrer o pecado de Adão. Ora, o pecado de Adão, o velho homem, morreu na cruz, né? O velho Adão não morre na água hoje. O velho Adão já morreu na cruz. Tá? Em Romanos capítulo 6, pode abrir sua Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 6, versículo 4 em diante. Você vai ver que está escrito aqui, que o velho homem morreu na cruz. O velho Adão não morre na água. O velho Adão morreu na cruz de Cristo. Ali estava morrendo o velho homem. Jesus veio, cumpriu a lei, e quando ele é crucificado, ele é lavado, então ele é crucificado, ele derrama o seu sangue, né? E o sangue de Cristo vale muito mais do que o sangue de um bode, de uma ovelha, de um cabrito, de um boi, né? De um touro. Vale muito mais do que tudo isso. Então, quando Cristo morre na cruz, ele dá fim àquela lei e todas aquelas obrigatoriedades que o judeu tinha. Não é eu, não é você. A obrigação de seguir a lei era dos judeus. Era do povo que Deus tirou lá do Egito. Você saiu do Egito? Não. Então, quando João vem batizando, ele fala também: eu vim
batizando com água. Eu vim batizar com água. Mas depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, que eu não sou digno nem de tirar a sandália do pé dele, e ele vos batizará com água? Não. Ele vos batizará com o Espírito Santo, né? Que era a benção de Abraão, era o Espírito Santo. Então, hoje em dia não tem batismo em água. Se eu colocar o batismo em água e falar que você deve se batizar na água, eu estou dizendo que Cristo, então, na cruz morreu em vão. Porque se João mesmo disse que Jesus veio como o Cordeiro de Deus para sacrificar, para ser sacrificado, para tirar o pecado do mundo, se eu batizar você na água, eu estou dizendo que aquilo que Cristo fez na cruz não valeu de nada. Se eu batizar você na água hoje, eu estou falando que Jesus morreu em vão, que ele não tirou o pecado que você tinha. Quando nasci, eu nasci depois da cruz, eu não nasci em pecado, porque o pecado foi removido na cruz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, João mesmo diz que a transgressão, o pecado era a transgressão da lei. Quem estava em transgressão estava em pecado. O que era a transgressão? É quando você não cumpria a lei, que era os 10 mandamentos, mais 613 ordenanças e regras e leis que os fariseus, os sacerdotes implementaram, que foi até que causou ali esse grande problema, que ficou impossível de seguir aquelas coisas e cumprir a lei. Ficou uma coisa impossível, com tantas coisas que eles aumentaram, né, na lei. Então, se eu colocar você para batizar na água hoje, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão, eu estou dizendo que você tem pecado, que Jesus não tirou o pecado do mundo, e eu estou reconstruindo de novo, trazendo de novo a lei, né? E em Gálatas, Paulo escreve em Gálatas dizendo que qualquer pessoa que tentar se justificar observando qualquer que seja a ordenança, a observação da lei, está caído da graça e afastado de Cristo. Cristo para essa pessoa não tem valor algum, não se aproveita de nada. Eu estou dizendo que Cristo morreu em vão. Então, qualquer coisa que você trouxer da lei e aplicar hoje na igreja, na vida de alguém, você está colocando a pessoa debaixo de maldição, de transgressão, você está reconstruindo o que Cristo desfez na cruz, o que Cristo deu fim, você está trazendo sobre a vida da pessoa maldição. Porque qualquer pessoa que observa um preceito da lei, que cumpre 613, se você cumprir e falhar em 612, você está debaixo de maldição. Se você cumprir 612 mandamentos, ordenanças da lei, e você errar em você é culpado de todos. Então aí que está. Com qual você fica? Né? É isso que eu venho trazer para você hoje. O nosso batismo é na cruz, é na morte de Cristo na cruz. Onde morreu o velho homem, o velho Adão, não morre na água, morre na cruz de Cristo. Por meio de um homem, por meio de um só homem, Adão, veio o pecado e a morte. E por meio de um só homem, Cristo, veio a vida, veio a salvação, né? Você
é livre do pecado, pois Cristo removeu o pecado lá naquela cruz. Viva livre, livre em Cristo. Ele veio para te trazer a liberdade. Permaneça, pois, livres nessa liberdade e não volte para o jugo da escravidão. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.